Estamos revendo as bases da nossa fé bíblica, estudando eclesiologia, doutrina da igreja. Estamos na parte aí da história da igreja. Estamos aí à caça, de como chegamos a tantas denominações. Começou só com o cristianismo raiz, como tem tantas igrejas hoje, tantas denominações. Nós já vimos muita coisa sobre isso. Espero que vocês estejam compreendendo, Então vamos continuar hoje. Vou ler aqui os versículos 1 e 2 de 1 Timóteo, capítulo 4. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a mente cauterizada. Oremos. Pai Santo, no nome de Cristo, nós entramos na Tua presença mais uma vez, agradecidos pelo dia até aqui, agradecidos pela nossa salvação e pelo privilégio de aqui estarmos em mais esse culto. Pedimos que o Senhor nos abençoe, use essa parte desse estudo para enriquecer a nossa fé, a nossa convicção, usando a nossa história para aprendermos a não repetirmos os erros do passado e para aumentar a nossa convicção de que o Senhor está no controle dessa história e executará plenamente tudo aquilo que o Senhor planejou, e que seja tudo para a tua honra, para a tua glória e para o nosso bem. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós vimos que a igreja nasceu perseguida e permaneceu perseguida, e a perseguição intensificou em vários momentos, e isso perdurou até o 3º século. A igreja sendo, no Império Romano todo, a única religião não oficial, a única religião que era proibida, que não tinha autorização para fazer culto, para adorar. Todas as outras tinham autorização e não tinha problema nenhum, mas o cristianismo não podia. Então ela foi perseguida até o advento do imperador Constantino. E aí os irmãos devem se lembrar, naquela batalha da ponte lá do rio Milvia, ele se proclamou cristão, teve uma visão e falou que a partir dali agora ele era cristão. E a igreja começou a ter privilégios, a ser favorecida pelo império, e assim ela foi crescendo e se misturando ao mesmo tempo com o império. Depois, com o imperador Teodósio, ele declarou o cristianismo religião oficial do império. Agora é o contrário, Quem não fosse cristão é que seria perseguido pelo Império Romano. E isso teve uma avalanche de pessoas se dizendo cristã e entrando para a igreja também. E obviamente sem conversão, Só para não ser perseguido, só para estar do lado certo aí do império. E houve também nesse período muito sincretismo, As crenças pagãs foram dados visão cristã, e deuses pagãos tiveram o nome mudado para pessoas do cristianismo, e assim por diante, como acontece também até hoje, E no ano 410, já com o império dividido, enfraquecido, Roma é invadida pelos bárbaros e é também subjugada totalmente, Então isso aí na história marca o final do Império Romano. Se bem que ele nunca teve um final assim igual aos outros, mas foram localizados nesses
essas derrotas do império, mas o que marca historicamente é a conquista de Roma pelos bárbaros. Eles entram e dominam Roma e saqueiam Roma, né? Lembrando, quem eram os bárbaros? Os bárbaros era todo mundo que não era cristão. Então, quem não era cristão era chamado pelos líderes do império de bárbaros, pagãos. E isso perdura, né, até hoje. O paganismo, né, quem é pagão é aquele que nunca foi batizado com o batismo cristão. Então, isso é um pagão, né? Por isso que o cavalo é chamado de pagão, né? Antigamente, os antigos chamavam cavalo de pagão. Por isso, né? E um termo pejorativo, né, para jogar a opinião pública contra esses povos. Mas eles invadem Roma e Roma cai. Depois o bispo Leão I, fortalecido, né, na amizade que ele fez com os invasores e tal, e muitos daqueles invasores acabaram se tornando cristãos também, daqueles bárbaros se tornaram cristãos, né? Tem o Carlos Magno que se torna um imperador e tudo mais, faz uma aliança muito forte com o bispo de Roma, que era esse Leão I. E ele começa com essa ideia, né, de que ele era o bispo dos bispos, que o bispo principal era o bispo de Roma. E essa ideia é desenvolvida aí com o tempo. E tanto, isso era tão forte que a palavra desse Leão I passou a ter mais peso do que a Bíblia. Então, quando ele falava, se ele falava alguma coisa contra a Bíblia, ficava-se com o que ele falava. Então, esse é o começo aí do declínio da igreja verdadeira, né? Ela vai abandonando a Bíblia e vai fortalecendo uma hierarquia de liderança humana e tirando aquela liderança de Cristo como cabeça, a Bíblia como nossa declaração de fé e tudo mais, e prática. Isso aí vai sendo deixado para lá. Enquanto eles ficam lá de boa em Roma, o que acontece na Pérsia, mais propriamente na Arábia, surge o Maomé. E o Maomé desenvolve o Islã, que é os muçulmanos, né? Uma religião aí que ele reinterpreta o Velho Testamento, e também são filhos de Abraão, né, de outros casamentos, não com Sara. E aí eles começam a dizer que o direito da terra é deles, aquelas heranças, promessas de Abraão é deles também, e o Deus deles é Alá e tudo mais. E esse Alá manda eles impor essa religião pela força, né? E eles espalham aí, saem conquistando, inclusive conquistam a Península Ibérica, né? A Espanha, a França e Portugal. Tudo isso aí é dominado pelo islamismo. Por isso que lá tem muita coisa deles, né? Até hoje lá. Então, esse islamismo aí, no ano 800, depois de Cristo, o Papa, ele coroa aquele Carlos Magno. E esse Carlos Magno era muito influente, militar, né? Muito forte. E aí, ele sendo coroado pelo Papa, e eles fazem isso aí para fortalecer e unificar, né? Então, ele sendo coroado pelo Papa, o império agora não é mais um império só, ele é um império sacro, é um império sagrado. E aí, por isso que tem o que nós mais conhecemos, né, é a partir daí, que a gente conhece mais e chegou para nós essa história desse catolicismo romano, aí, esse cristianismo, ele com essa cara, é que chega para nós, é o império sagrado, é o sacro império, a sacra igreja. Então eles unem forças, né? E o Papa, aliás, o imperador, é legitimamente nomeado pelo Papa. Então eles ficam um esfregando as costas do outro, né? O Papa apoiando o imperador e nomeia ele imperador para os cristãos reconhecê-lo como imperador também. E o imperador apoia o Papa. Para quê? Para ele se fortalecer no poder cada vez mais no mundo cristão. Então isso vai crescendo, né? Isso vai tomando conta de tudo.
E há uma fusão aí. A partir daí surge o Sacro Império Romano. É o Sagrado Império Romano. Por isso que a partir daí os soldados já têm uma armadura, né, com cara cristã. Você olha assim, parece que isso aí parece que tem a ver comigo. Essa história e essas roupas, essa forma aí. Por quê? Por causa dessa coisa aí. E a ideia é essa mesmo, né? Colocar o cristianismo no império e o império no cristianismo. Então, a partir dessa fusão, o que acontece? A igreja do Oriente, lá do norte da África, daquela região ali, Egito, onde já tinha Constantinopla e tudo mais, a igreja daquela região, eles começam a questionar essa igreja de Roma. Tudo cristão, né? Qual que era uma diferença básica? A igreja do Oriente, para eles, os bispos não tinham supremacia sobre outro bispo, e nem sobre as pessoas. Era mais ou menos a ideia cristã mesmo da Bíblia. A igreja reúne, decide, todo mundo vota, fala. Em Roma já não era assim. Em Roma o bispo tinha o poder máximo. Quando ele falava, tinha que seguir. E os bispos do Oriente discordavam disso. E foram vendo assim essa fusão, a igreja com muito poder, o imperador com muito poder, a igreja que eu falo, o Papa, né? A pessoa do Papa, com muito poder, e o imperador com muito poder sobre a igreja também, e eles foram discordando dessas coisas aí, já estavam descontentes com tudo isso aí. E para eles, o bispo de Constantinopla, ele tinha eles usam um termo lá que me fugiu agora, mas era assim, ele tinha uma deferência por ser o bispo de Constantinopla, mas ele não era superior, ele não tinha mais poder, ele só estava na cidade principal ali, então ele era como se fosse o presidente dos outros bispos, mas não era superior a eles, totalmente diferente da igreja de Roma, né? E outras diferenças deles era o quê? Eles não usavam imagens. A igreja do Oriente não usava imagem tridimensional, com 3 dimensões, né? Ela só usava figuras de pintura e coisas assim. Ela não tinha imagem, não podia fazer imagem. Não pode até hoje, né? Eles não têm imagem. Então eles têm gravuras e pinturas. Muda alguma coisa isso aí? Parece que não, né? Mas enfim, eles daquele negócio, não fará para ti imagem de escultura. O homem não falou nada de pintura, então vamos pintar aí, né? Então era uma diferença deles. Eles achavam que aquelas imagens na igreja era idolatria. Então diferente com Roma. Outra diferença, a doutrina do purgatório. A igreja do Oriente não crê na doutrina do purgatório. O Natal, para a igreja do Oriente, é dia 7 de janeiro, e não 25 de dezembro. Então eles discordam em muita coisa, né? E também a igreja do Oriente não acreditava na virgindade de Maria depois do parto. E a igreja católica fala que ela é virgem até hoje, né? E a igreja do Oriente não concordava com isso. E os padres no Oriente podiam casar. Os bispos não. Se ele quisesse ser bispo de uma igreja, ele não podia casar, mas padre podia casar normalmente. Então, dessa forma, eles vão se afastando da Bíblia, a igreja, né, de verdadeira, vai se afastando da Bíblia e as trevas vão se expandindo dentro da igreja, dentro da história aí do cristianismo. Até que aconteceu o grande cisma, a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Por isso que até hoje tem a igreja católica apostólica romana no Ocidente e no Oriente, isso aí falando de cristianismo, né? A igreja católica apostólica romana no Ocidente e no Oriente a igreja ortodoxa. Então, essa igreja ortodoxa é a igreja cristã católica que começou certa e tal, e depois dividiu por causa dessas coisas aí que eu falei e outros detalhes mais. Até que chegou o momento
que há o grande cisma no cristianismo. O que é o grande cisma? O Papa do Oriente, o bispo principal, excomungou o bispo de Roma. Então, você é um herege, eu te excomungo. E o bispo de Roma falou, você não tem autoridade mais do que eu que te excomungo. E aí dividiu a igreja em duas igrejas. Só que para nós aqui no Ocidente, praticamente nós não conhecemos a história da igreja do Oriente. Você conhece alguma coisa da igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa romena? É a mesma igreja, só que ela tem muita diferença. Mas é a chamada igreja cristã também, aí que saiu do catolicismo, né? Em 1095, o Papa lá de Roma, ele fez aquele discurso contra o Islã, porque o Islã invadiu e dominou Jerusalém, os muçulmanos. Então o Papa viu que o islamismo estava ameaçando o cristianismo. Ele começou a pregar contra o islamismo. E aí ele faz um discurso inflamado lá, motivando o povo a pegar em arma e ir para a guerra contra os islâmicos e tudo mais. E depois que ele termina, o povo fica tão a favor dele que fica gritando assim, Deus o quer, Deus o quer. E aí começa um período de quê? Das cruzadas. E a história fala que tiveram 7 cruzadas, né? Mas na verdade essas cruzadas aconteciam o tempo todo, aqui e ali. Por quê? Porque o Papa começou a falar que quem aderisse a essa guerra, pegasse arma e lutasse contra o islamismo, ele dava perdão total dos pecados, não importava o pecado que tinha feito. Então ele ganhava indulgência plena, né, para a salvação. E muitas famílias, muitas pessoas ricas formavam um pequeno exército e iam para uma cidade pequena e atacavam um islâmico que tivesse lá, um muçulmano, com isso querendo ganhar a salvação, né? Então isso vai crescendo com essas cruzadas aí, e tem uma época aí que o povo endoidou de vez e fez uma cruzada e colocaram até crianças nessa cruzada aí, que fala que é a cruzada das crianças. Por quê? Porque o Papa falava, e o povo também, que porque as crianças são inocentes, aí Deus ia ficar do lado deles. E aí vocês podem imaginar o resultado, né? Milhares e milhares de mortes no Império Romano inteiro, inclusive de crianças. Colocando essas crianças e para a guerra aí, né? Então, isso aí, esse tempo aí das cruzadas, fica muito parecido com o que eles queriam combater, não fica? No islamismo não tem o jihad. O que é o jihad? É guerra santa. Nós vamos fazer o exército e vamos impor a nossa religião pela força. É crer ou crer. Se você não crer, você morre. Se você não mudar, você morre. E aí a cruzada fez mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos acabar com a oposição e implantar o cristianismo pela guerra, pela força também. Então ficaram meio que copiando, né? E tudo isso em nome do Papa e em nome de Deus. Então eles, nessa primeira cruzada, eles vão para Jerusalém e vencem os muçulmanos. Tiram eles de lá. Aí é aquela vitória, né, e tal, e o tempo passa, e eles dormem de botina, o islamismo vai lá e conquista Jerusalém de novo, e expulsa os cristãos de lá. E é nessa época aí que eles construíram o Domo da Rocha, a mesquita, a Al-Aqsa, que tem lá em Jerusalém. Então, nessa época aí, o Domo da Rocha está lá até hoje, né? Quando você vê uma foto de Jerusalém, você vê uma cúpulazinha assim, oval, alaranjada, não é? Bem lá em Jerusalém, aquilo lá é o Domo da Rocha. Os muçulmanos falam que foi dali que Maomé subiu para o céu. Então é o lugar mais sagrado para eles depois de Meca e Medina, na Arábia, né? É Jerusalém ali. E eles estão lá até hoje. Aí Jerusalém virou uma bagunça. A partir daí, a cidade santa, né, virou
Uma bagunça que é mais ou menos isso aqui, ó, que ficou lá. Os católicos, na Cidade Velha, construíram lá uma igreja chamada Igreja do Santo Sepulcro. Então, isso na Cidade Velha, tá lá a igreja. O que é que eles falam? Eles falam que foi ali que Cristo ficou sepultado. A sepultura de Cristo era ali. Do outro lado, tem essa esplanada das mesquitas dos muçulmanos, e embaixo tem o Muro das Lamentações. O que é o Muro das Lamentações? É o que sobrou do terceiro templo ou do segundo templo. Alguns não contam o templo de Herodes, né? Mas é o que sobrou dele. E lá os judeus vão se lamentar, né? Porque onde era o templo deles, não tem mais templo. Tem o Domo da Rocha e a mesquita lá de Al-Aqsa. É que está lá, naquele local. E os judeus se lamentam por isso, né? E do outro lado tem o catolicismo lá de vento em polpa, né? Com esse local sagrado também aí para os católicos. E para nós, Sal são lugares importantes, mas são lugares históricos. Apenas, não tem nada, isso aqui é sagrado, porque aconteceu tal coisa aqui, isso aí não tem para o crente, né? É importante no plano de Deus, mas não tem esse negócio de aqui, ó, tem que ter mais reverência, aqui a gente tem que falar diferente, né? Tem gente que tem isso, né? Isso é de católico, né? Herança católica. Então, ele sacra o lugar. E fora, né, ele é um pecador terrível. Então, ali ficou Jerusalém desse jeito. Israel vem e domina Jerusalém também. Hoje, Jerusalém, quem manda em Jerusalém é Israel. Mas tem essa divisão. Um lado católico, um lado muçulmano, e Israel mandando em todo mundo, pelo menos entre aspas, né? E do outro lado tem a Palestina, que é um território árabe que está lá. E tem dois territórios, a Palestina. A gente vê na televisão falar dessas coisas, a gente não entende nada, né? Mas quando você vai para a história, você vai entendendo. Então, de um lado da Palestina, quem domina? O Hamas, que é um grupo terrorista e tal, mas é reconhecido pela ONU e tudo mais. Então, de um lado governa o Hamas, do outro lado governa a autoridade palestina. E esses dois lados não se encontram nunca. Sabe por quê? Porque no meio ficam os assentamentos judaicos, israelenses. Então, eles não têm como se comunicar. Por isso que é um lugar assim, muito complicado de viver. Imagina o povo que vive ali o tempo todo com esse estupim de pólvora aceso, né? Uma dinamite com estupim aceso o tempo todo, humanamente falando. Enquanto isso aí vai acontecendo, na história da igreja, voltando para a igreja, o papado vai se corrompendo. O que a gente leu em 1 Timóteo? Que o Espírito afirma que expressamente nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E quem está por trás? Demônios, espíritos enganadores. E é isso que está acontecendo na história. E esses últimos tempos aqui começam lá quando João escreve, que ele fala, filhinhos, já é o último dia. Ele não fala nem tempo, ele fala dias. Então isso está afunilando, né? E aqui está acontecendo isso. Aonde que surgiu essas coisas tudo aí, que a gente já viu na história? Dentro da igreja. A igreja verdadeira. Abandona a Bíblia, começa a seguir os homens, os líderes, a palavra deles começa a ter mais peso do que a Bíblia, e a igreja vai perdendo o rumo. Ela vai desfocando da Bíblia e fugindo daquilo que era para ser, né? Então o papado vai se corrompendo. A igreja está nesse tempo aí debaixo do reino francês. É muita história que eu falei que eu estou só tocando em alguns pontos principais, né? Em 1309, eles levaram o Papa para a França, para a cidade de Avignon. E o centro do papado passou a ser lá na França, que não era França ainda, né? Era Reino da França, dos francos, que depois veio a ser o país da França que a gente conhece
hoje. E os homens aí estavam brigando demais por poder, por influência, para ser papa, para ser imperador, e o fogo alastrando no meio disso, né? Até que é levado o papa lá para Roma, e tem o cisma do Oriente, quando tem aquela excomungação que eu falei, né? E os católicos, o que eles fazem? Eles elegeram dois papas, dá para imaginar isso? Eles elegeram dois papas, porque primeiro eles elegeram o Papa Urbano, aí depois que ele estava lá no poder, eles falaram, não, esse Papa não é muito bom não, a política dele não está muito legal não, vamos eleger outro. Elegeram um segundo Papa ali, que é o Papa Clemente, e ficou esses dois papas. E os reinos ali da Europa não sabia quem que seguia. A Inglaterra apoiou o Papa de Roma e a França apoiava o Papa de Avignon, né? O Papa deles ali. E no meio disso tudo aí, tem rei querendo divorciar e casar de novo, e tem Papa que era contra e Papa que é a favor. E dependendo do interesse, eles foram se agrupando, né? Acontece nessa época aí a história dos mosqueteiros do rei, né, e tudo mais, que a gente tem os filmes aí. Acontece tudo nessa época aí. E em 1423, eles fizeram outro concílio em Siena. E depois de muitas brigas, então, o que aconteceu? O Papa Urbano e o Papa Clemente renunciam, e eles elegeram um novo Papa agora. Agora só ia ter um Papa. Com que propósito? Reunir de novo o império com a igreja e fortalecer tudo isso, porque estava muito fragmentado e perdendo força, né? Mas aí foi no meio de muita intriga, morte, corrupção moral, de todo tipo, que vocês vão ver na história aí, é terrível esse período aí. E eles reorganizam tudo isso. E nessa época, o que aconteceu? Obviamente, né? Os cristãos verdadeiros, olhando para isso aí, eles vão se revoltando com isso. Isso está errado, isso não é para ser desse jeito, não. Só que eles não podiam falar muita coisa, porque ia para a fogueira, né? Essa é a época que ia para a fogueira, como herege e tudo mais, e era queimado vivo. E enquanto isso, as trevas se expandindo aí no meio do cristianismo. Então, esses cristãos verdadeiros, eles queriam levar a igreja de volta para a Bíblia. O clamor era sempre esse, ó, tem que seguir a Bíblia, isso aí não é bíblico, isso também não é bíblico. A Bíblia não manda fazer isso, a Bíblia é contra isso. Vamos voltar para a Bíblia. Mas eram calados, né, pelos poderosos lá da época. E também a simplicidade de culto e de organização da igreja. Eles queriam a Bíblia e a simplicidade do culto e da organização das igrejas, como era no Novo Testamento. E nesse ponto aí, enquanto o estudo está fervendo, surge um novo movimento cultural que complicou ainda mais para a igreja, para o cristianismo. Qual foi o movimento? Qual? Renascença. O que a Renascença faz? Ela começa com os intelectuais, né, artistas. Então eles começam a criticar a igreja. Eles eram poderosos também, de influência, eles começam a criticar a igreja. E falar que a igreja tinha que acabar com os mitos da igreja, com as lendas. E tirar esse negócio de Deus, eles não falavam desse jeito, mas no fundo era isso, né? Vamos tirar esse negócio de Deus e valorizar o homem, o ser humano. Aí até ali a ideia era Deus é o centro. Aí agora muda, né? O homem é o centro, por causa dessa renascença aí, que é um movimento cultural. É nessa época aí que aparecem as tartarugas ninjas. Né, Marcos? Já assistiu Tartarugas Ninja? Quem são as tartarugas ninjas? São tartaruga ninja não existiu não, viu, gente? Vai ver que vai alguém acreditar aí que existe tartaruga ninja mesmo. O nome dos personagens lá da Tartaruga Ninja são o nome dos artistas da Renascença. De alguns deles, né? Que é o Donatello, Michelangelo. Me ajuda aí. Donatello, Michelangelo, Rafael
Tem um outro aí, depois eu lembro aí. Mas são 4, né, que eles começam a falar aí. Então, esses homens aí, esses artistas, eles começam a influenciar muito, eles renascem, faz renascer o platonismo e o Aristóteles e Platão, eles trazem as ideias deles de volta. O Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael. Então, todos esses aí são artistas da época. O mais famoso deles é o Leonardo da Vinci, né? Que é o Leonardo lá das Tartarugas Ninjas. Então, eles começaram a fazer isso, pregar contra a igreja, mas tirando Deus da história. E isso cresce demais. E eles eram tinham alguns deles, assim, eles chamavam atenção para estudo de letras, de arquitetura, artes e ciências, essas 4 coisas aí. E começaram a incrementar. A Igreja Católica Romana sempre foi política, né? Ela quer agradar quem está no comando da vez. Aí eles quiseram também fazer a capela lá, a Igreja de São Pedro, um monumento assim daquela época mesmo, com toda aquela arte. Eles contratam, acho que é o Michelangelo, para fazer o teto dela. E por isso que ela é daquele jeito hoje. É toda com obra de arte, só que era grana. Tinha que ter dinheiro para fazer isso. Aonde a Igreja Católica arrumou esse dinheiro? Aonde, Edmar? Aonde? O Edmar emprestou para eles, financiou. Não, eles fizeram as indulgências. Vender perdão de pecado. Então, se você pagar, você tira seu parente que está lá no purgatório. Aí o Tietze, que era um alemão que andava com a mesinha, chegava na cidade, a frase dele era: a cada moeda que cai na caixa, uma alma sai do purgatório. Então o povo começou a comprar indulgência. Isso aí, eu peguei isso aí, eu lembro dos meus parentes, né? Meus tios, avós, com esse negócio aí, com essas ideias de pagar pecado. Eram as indulgências aí do catolicismo, né? E vieram as perseguições e tudo mais. Então a igreja romana, ela envolve nisso aí e fica também com essa inquisição, que era pagar e comprar pecado. Além do povo, alguns bispos, padres e monges estavam descontentes com esses abusos todos e a corrupção. Esses homens são chamados na história de pré-reformadores. O que eles queriam? Que a igreja voltasse para a Bíblia e para a simplicidade do culto. Entre eles, John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. Mas ele era considerado como herege. Eles não conseguiram matar ele quando ele estava vivo, obviamente, né? O que eles fizeram? Eles desenterraram ele, julgaram ele, condenaram ele, queimaram o corpo dele. Do John Wycliffe. Fizeram isso com ele. E jogaram a cinza dele num corguinho lá, que eles julgavam que era uma humilhação para fazer aquilo. Teve também o John Hus, que foi queimado vivo, esse aí foi queimado vivo. E o Savonarola. Esse Savonarola, ele queimava essas obras de artes aí. Ele não concordava com elas, onde ele podia, tacava fogo nessas obras de artes aí, chamando para a Bíblia, né? Também foi queimado vivo. E todos queriam que voltasse para a Bíblia. Outros grupos existiram nessa época aí de cristãos verdadeiros. Só que eles fizeram pouca ou nenhuma história. Talvez o mais famoso na época seja os valdenses. Mas tiveram outros aí que seguiam também, faziam muita coisa errada também. Querendo acabar com isso, eles se revoltavam e brigavam e faziam coisa errada. Além do que os vencedores na história torcem mente, eles não contam nada da história dos vencidos. Quem contou a história que chegou até nós? Quem ganhou? O que eles vão contar? O que interessa para eles, e a história do outro eles vão denegrir. Basta você ver como que é isso. Pega um historiador uberabense que escreveu sobre a história de Uberlândia e vê como que ele escreve.
Pega um historiador uberlandense que escreveu sobre a história de Uberaba e vê o que ele escreve. Então, quem escreve a história, ele manipula um pouco a história, não tem como, né? E dá a interpretação dele, do certo e do errado. Aí, como a gente não viveu lá, você só pega o que está escrito, muitas vezes você vai crendo errado também. E assim, as trevas invadiu e expandiu na igreja. Uns cristãos verdadeiros foram capturados por essa treva e foram escurecidos também, e outros cristãos, graças a Deus, não. Esse John Hus aí no inglês é cisne, né? Ou é ganso? É ganso ou é cisne? Acho que é ganso. Aí quando ele estava morrendo, eles falam que ele falou assim: eles podem matar esse ganso, mas Deus vai levantar um cisne que ninguém vai calar. E alguns já interpretam isso como uma profecia que ele fez sobre o Martinho Lutero, que o cisne seria o Martinho Lutero aí da Reforma, né? Mas graças a Deus alguns irmãos e irmãs não se dobraram, não se deixaram escurecer por essas trevas. No próximo estudo nós vamos estudar aí, que vai ficar mais relevante para nós, o período da Reforma protestante, que é de onde nós saímos, nós batistas, né? E depois os batistas regulares. Aplicação para nós hoje: toda vez que a igreja abandona a Bíblia para seguir ideias humanas, ela mergulha num ambiente de trevas. Toda vez. Por isso que nós precisamos ter cuidado. Tanto nós individualmente, quanto coletivamente. O que eu estou defendendo, o que eu estou falando, o que eu estou ouvindo, isso tem respaldo bíblico ou não? Se não, nós temos que rejeitar. Porque senão nós vamos cair nisso aqui, ó. Escutar esses homens aí que apostataram da fé e estão obedecendo espíritos enganadores e com doutrinas de demônios e com hipocrisia, e falam porque têm a mente cauterizada pelo erro, pelo pecado, pelo diabo, pelos demônios. Se a gente não cuidar, a gente vai atrás disso aí. Então, Deus permitindo, a partir do próximo estudo, nós vamos ver os reformadores e a reforma e nós surgindo no meio disso aí, né? Muitos não gostam, mas essa é a história.